com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Senhor em nossos corações, ouça, medite e pratique a palavra do Senhor. A nossa mensagem de hoje está lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, em seu capítulo 4, versos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para que os são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eclesiastes 5, 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Ó Deus que está no céu, porque tu és um Deus transcendente, mas também Deus que está na terra, porque tu és um Deus imanente. Tu está conosco presente agora, Senhor. E precisamos, Deus, da condução do Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a aplicar, Senhor, essa semente que é a Tua palavra vinda de Ti, às nossas vidas e às nossas necessidades. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do Teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao Teu mandar, em nome de Jesus. Amém. Amados, a expressão que dita os que são de fora, no versículo já lido, refere-se os que são de fora da família de Deus. Jesus fez uma distinção entre os seus discípulos e os que eram de fora, como está em Marcos 4:11. Os que nasceram de novo são membros espirituais, pois pertencem à família de Deus e participam da sua vida. Como cristãos, precisamos, porém, e não devemos jamais ter postura de superioridade, de santidade. Cabe a nós testemunhar com atos diária e convivência com as pessoas e ainda perdidos que nos cercam, buscar e trazê-las para a família de Deus. Esse é um propósito dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando o disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Em primeiro lugar, amados, temos a responsabilidade de nos portar com sabedoria, como está no texto escrito aos Colossenses, seu capítulo 4, 5, que foi o nosso texto áureo. Uma referência clara à vida diária. Não basta portar-se com sabedoria e cuidado, amados, diante dos de fora. Também é preciso falar com eles e compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. Mas deve-se também ter o cuidado de dizer palavras controladas pela graça, de modo que apontem para Cristo e glorifiquem ao Senhor. Precisamos sempre lembrar de que a forma com a qual nós nos conduzimos as nossas vidas, a forma pela qual apresentamos a palavra do Senhor, mostrará ou trará, indicará a eficácia, o propósito, os resultados daquilo pelo qual Deus tem colocado em nossas mãos. É preciso haver coerência entre a forma de viver e a forma de falar do cristão. Uma vida de indiferença cala o testemunho dos lábios.
Quando o caráter, a conduta e a conversa trabalham em conjunto, o resultado é um testemunho eficaz por Cristo e através dele. Por isso, o nosso tema de hoje foi: tem atitudes prudentes e aproveitai as oportunidades. A palavra de Deus nos ensina o que fazer e também o que não fazer. Provérbios 5, mencionado no verso 2. Não se precipite com a tua boca. Sejam poucas as tuas palavras. Jesus nos ensinou que sejamos prontos a ouvir e tardios ao falar. Muitas vezes a mensagem é certa, mas a quantidade não foi própria. O momento não foi adequado. Provérbios também 5:4 diz, Eclesiastes 5:4 diz: quanto a Deus fizeres um voto, um compromisso, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que o faz. Como é importante, amados irmãos, que a nossa palavra empenhada seja também cumprida. A Bíblia nos diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. A Bíblia sempre nos ensinou as atitudes corretas para com aqueles que ainda não são cristãos, amados. As atitudes adequadas para que possamos transmitir não somente naquilo que falamos, mas também naquilo que fazemos. Jesus Cristo, tudo que falou, ensinou, ele fez. E tudo aquilo que Jesus Cristo fez, ele ensinou. Precisamos não somente parecer que mas sermos cristãos, portadores da palavra inigualável de Deus. O Evangelho que modifica, que traz aquele que a recebe uma nova vida. Antes de pregarmos a palavra da vida, temos que corresponder com a nossa própria vida, os efeitos da palavra em nossa vida, no nosso dia, nos nossos relacionamentos com os amigos, no trabalho, em casa, na igreja. E depois de tudo isso feito, as oportunidades devem sempre ser aproveitadas. Foi o nosso texto áureo em Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, amados. Existem 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Amados, a oportunidade aproveitada muda a nossa vida e dos outros. Não adie, não deixe para outro momento. Aquela é a oportunidade, talvez a última oportunidade de chegar-se a alguém e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por menor que seja a sua expressão, a sua manifestação, desde que essa expressão esteja escrita na palavra de Deus, portanto, vinda do coração de Deus, ela deve ser pronunciada e não deve se perder a oportunidade. A oportunidade aproveitada glorifica a Deus e edifica as nossas vidas e a outras pessoas. Não precisa dizer muito, precisa dizer o que a pessoa está carente, necessitando receber e que nós extraímos da palavra do Senhor.
A oportunidade não aproveitada, desperdiçada, é para sempre perdida, pois ela é única. Eu já recebi histórias de pessoas no meu gabinete, arrependidas, inconsoladas, pois houve um momento em que Deus deu a ela uma oportunidade de pregar, não somente para os de fora, mas às vezes para os de dentro de casa. E às vezes foi mais uma vez, a 10ª, a 20ª, a 30ª ou a 100ª vez. Mas naquele dia seria a última oportunidade daquela pessoa receber a palavra de Cristo. E ela então, nesta última oportunidade, não o fez. Lembra-se dos 2 ladrões da cruz? Um à direita e o outro à esquerda. Um escolheu viver para a salvação, morrer para o pecado. Porque o outro malfeitor estava a dizer: ei, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse não se arrependeu e morreu no pecado. Mas o outro disse: cala-te, nós estamos aqui porque bem fizemos, consciência do pecado, mas este aí nada fez, reconhecendo Jesus como Deus, que não praticou nenhum pecado. E por fim, ele fez um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, quando recebe esse pedido, ele responde de forma imediata: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que morreu para o pecado estava ao lado de 2 pessoas. Uma que fez a declaração em Cristo, morreu para o pecado. E aquele que não declarou, morreu no pecado. E Cristo morreu pelo nosso pecado. Cristo aproveitou a oportunidade e um deles escolheu concordar com ele e foi habitar com ele. Não perca a oportunidade neste dia. Sempre que tiver a oportunidade, faça o bem. Estenda a sua mão, dê um abraço e perdoe os seus ofensores. Sempre que depender de você, tenha paz para com todos, como a palavra assim nos ensina, pois esta é a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Seja assim, aproveitai as oportunidades. Que aqueles que olharem para você digam: ele tem um brilho, ela tem um brilho diferente. Por que que ela é assim? Ela fala de uma forma diferente. E quando ela fala, toca no meu coração. Sejamos o porta-voz, amados, do Evangelho de Deus. Aproveite hoje a oportunidade desta palavra que você está ouvindo, amado. Se está longe, volte-se para Jesus. Se não tem, entregue a tua vida a Jesus, que Ele quer recebê-la e também cuidar dela. Vamos orar, maravilhoso Deus. Eterno Senhor e Pai, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Que sejamos imitadores, Pai,
do teu Filho Jesus Cristo, em amor, em graça, em perdão, em perseverança, Senhor. Que possamos, Deus, aproveitar as oportunidades. Oh, Deus, toca nos corações que receberam a palavra agora. A palavra da salvação em Cristo Jesus. Que elas possam se voltar para Deus e entregar as suas vidas a Ele. Nós te agradecemos, Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém e amém.